Irmãos amados, abramos a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Vamos ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar aos nossos corações. Vamos deixar que a graça do Eterno nos envolva com a sua palavra, que a revelação do Espírito de Deus tome o nosso coração e faça-nos transbordar de alegria, de prazer em estar continuamente na presença de nosso Senhor e Salvador. Nos diz a palavra: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Irmãos queridos, a cada dia que passa, nós temos constatado que os conselhos do Senhor para a vida do homem estão ficando em segundo plano. O homem está abandonando, irmãos, abandonando a palavra de nosso Senhor e Salvador. O homem tem procurado caminhos estranhos para andar, princípios estranhos para seguir. O homem tem procurado andar por caminhos, muitas vezes são como trilhas, aquelas trilhas que os motoqueiros, ciclistas e até pedestres andam por aí, desbravando situações, passeando em caminhos estranhos. E nós temos visto que muitas vezes aqueles que chamam pelo nome do Senhor estão como estes, andando por caminhos estranhos. Abandona o caminho pavimentado da palavra, abandona o caminho pavimentado, o caminho legal, o caminho organizado, certo, cheio de placas indicativas, no qual você não pode errar o endereço, no qual você não pode errar o destino. Mas as pessoas deixam esse caminho fácil, que é o caminho que a palavra de Deus nos aponta, o caminho que a palavra de Deus nos direciona, e optam por andar em trilhas, muitas vezes escorregadias, cheias de pedras soltas, até animais peçonhentos, animais selvagens estão à espreitas nessas trilhas. É preciso muito cuidado com as novas escolhas, com as novas opções que o povo fazem nesses últimos tempos. E quando nós vamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver e vamos constatar com muita facilidade que não é uma trilha difícil, não é uma trilha desconhecida, mas é uma pista asfaltada, iluminada, direcionada, fácil de se transitar. Assim é a palavra de Deus, assim é a palavra do Senhor, queridos. Nós precisamos, irmãos, com urgência, sairmos das trilhas estranhas. Precisamos, com urgência, abandonarmos as trilhas estranhas e voltarmos para o caminho. E esse caminho, claro, é o caminho que nos leva à salvação, é Jesus. Ele afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É nesse caminho que eu preciso estar, é nesse caminho que eu preciso passar, é nesse caminho que eu preciso trilhar, meus amados. Não preciso desbravar terras estranhas. Não preciso. Cristo Jesus já fez isso por mim. Você que me ouve, você não precisa de invenções, de adições, teologias as mais absurdas possíveis, entre outras coisas, dogmas, doutrinas, para chegar-se a Cristo, para chegar ao céu. Não precisas. O que tu precisas é observar o conselho da palavra de Deus, é observar aquilo que está na Bíblia, é você tomar para si a palavra verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando vivemos, irmãos, esta palavra, e quando nós permitimos que esta palavra adentre aos nossos corações, tome por completo todo o nosso ser, nós seremos levados a andar no caminho, e o caminho verdadeiro é Cristo Jesus, é o Senhor. Não são os pensamentos humanos, não são as teorias, não são as conclusões, não são. A verdade de Deus
ela não necessita de teorias, ela não necessita de conclusões, ela não necessita dessa série de situações que temos visto por aí. É só lermos e praticarmos. Lermos e praticarmos. E ainda lá no Antigo Testamento, amados, o Senhor deixa-nos o recado, deixa-nos a orientação, o Senhor nos ensina como devemos fazer para andar bem, para vivermos bem sobre a face da terra, para que nós possamos ter a vitória necessária para servir ao Senhor com integridade de coração, com totalidade de coração. A palavra de Deus é clara, ela traz a revelação para a gente. E quando nós lemos no capítulo 1, versículo 1, lá de Salmos, nos diz o texto: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Ouça, irmãos, assim diz o salmista: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Sabe o que é isso, querido? Deixar-se levar pelo conselho dos maus. Sabe o que significa isso? É rejeitar todas as adições, rejeitar todos os acréscimos que hoje são comuns à vida cristã. Nós não precisamos que alguns venham nos aconselhar, nós já temos a palavra de Deus. Evidentemente que esse texto também se aplica à sociedade, não nos deixarmos envolver pela sociedade, não nos deixarmos envolver pelas pessoas más que estão na sociedade, amizades más, companhias más, enfim, mas também, irmãos, se aplica, e eu creio que principalmente ao estado espiritual, à questão espiritual. É nós não nos deixarmos levar pelo conselho daqueles que acham que têm a verdade, e uma verdade que não está no mesmo contexto da verdade do Senhor. E nós temos visto tanto isso nas igrejas atuais. Quantas vezes você enxerga, você escuta, você visualiza ações, práticas, palavras que não estão associadas verdadeiramente com a palavra de Deus, não estão fundamentadas nos ensinamentos de Cristo. São adições, irmãos. São adições inseridas no contexto cristão, e essas adições, elas dificultam o caminho para o céu. O caminho que antes o Senhor já deixou pavimentado, já deixou pronto para trilharmos. E muitos tiram as pessoas e as jogam em trilhas difíceis, trilhas complicadas, perigosas. Em trilhas, irmãos, que muitas vezes o final delas são de morte, são de perdição, são de erro. E quantos erram o caminho para os céus? Quantos? Talvez você que me ouve nesse momento até conheça um caso em que a pessoa abandonou a Cristo Jesus, pois foi envolvida por uma teologia, foi envolvida por um dogma, foi envolvida por uma doutrina. E essa doutrina levou a pessoa a errar, afastou a pessoa de Deus. São os caminhos estranhos, queridos. São os caminhos, as trilhas perigosas. Nós não precisamos fazer trilhas. Não precisamos de aventuras espirituais. Não precisamos, irmãos. A nossa aventura maior é fazer a vontade do Senhor. A nossa alegria maior é fazermos a vontade de Deus. O nosso prazer maior é deleitarmos na palavra, é nos alimentarmos com a palavra do Senhor, é praticarmos a palavra de Deus. E quando nós nos deixamos envolver pelo Santo Espírito, aquele que traz a revelação da palavra, nós não vamos precisar de fortes emoções. Não precisaremos de fortes emoções. Não precisaremos, porque somente a honra, a alegria, o prazer de servir a Cristo Jesus será forte o suficiente para que dentro do nosso coração tenhamos uma fogueira ardente. E essa fogueira ardente é a representação do amor pelo Senhor, do amor por Deus, do amor por Cristo Jesus. É disso que nós precisamos, amados. Mas vale ressaltar, e é bom que isso fique claro, preste atenção, povo dos céus que me ouvem,
para que esta fogueira, essa chama ardente, ela esteja forte, ela esteja acesa dentro de nós. É preciso, queridos, é preciso mergulharmos nas águas do Espírito, mergulharmos nas águas do Espírito. Nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito. E sabe como você faz isso? Para que possamos mergulhar nas águas do Espírito, nós precisamos passar por uma porta. Caminho? O caminho é Jesus. O caminho pavimentado é Jesus. Nada de trilha. Mas, quando nós quisermos mergulhar nas águas do Espírito, temos que passar por uma porta. Sim, passarmos por uma porta. Existe uma porta no final do caminho. Essa porta, ela leva-nos às águas do Espírito, irmãos. Leva-nos às águas do Espírito. É um local agradável, é um local maravilhoso, é um local especial onde você pode mergulhar, onde você pode deleitar-se com aquilo que é maravilhoso demais, porque é o Espírito de Deus que há de envolver o teu coração. E o prazer, a alegria, a satisfação de sermos de Cristo, ela será tão forte dentro do nosso coração, irmãos, tão forte dentro da nossa vida, que não precisaremos de mais nada, O nosso deleite será no Senhor, a nossa alegria será no Senhor. Mas há muitos que complicam. Infelizmente vivemos dias em que há muitos complicadores, muitos pastores famosos pregando mensagens difíceis, muitos missionários pregando mensagens que não estão na palavra, muitos bispos, apóstolos, sacerdotes que ensinam, querido, ensinam segundo os seus próprios interesses. Não segundo o interesse do Senhor, não segundo o interesse de Deus, não segundo o mover do Espírito, mas são levados por toda sorte de espíritos enganadores e pregam uma mensagem desassociada, fora da verdade, fora do Senhor. Mas aqueles que perseveram no Todo-Poderoso, aqueles que perseveram, aqueles que andam, aqueles que amam, aqueles que têm uma chama ardente dentro dos seus corações, é o amor pelo Senhor. Estes seguem no caminho pavimentado, seguem no caminho que é Cristo Jesus, andam com Cristo, e hão de passar pela porta, e a porta também é Jesus Cristo, a porta também é Jesus. Vivemos dias em que as aventuras é o foco de muitos. E temos visto, irmãos, que alguns, para chegar até as águas do Espírito, esse local extraordinário, eles não querem passar simplesmente pela porta. Mas querem fazer rapel, querem subir, querem escalar, querem ser alpinistas, querem subir as montanhas difíceis, perigosas, geladas. Querem seguir seus próprios caminhos. Querem seguir os seus próprios entendimentos. É tão simples, irmãos. É tão simples. É só passar pela porta, e a porta é Cristo. Para que possamos passar pela porta, claro, o Senhor exige que haja santidade, que haja um comprometimento total com Ele, uma doação, um dar-se para o Senhor. E quando nós nos entregamos, nós estaremos habilitados, teremos a porta aberta para nós. Receberemos do Senhor condições de tocarmos na porta, e ela há de se abrir, e você terá acesso às águas do Espírito, nas quais poderão mergulhar, nas quais é possível mergulhar-se. Mas vale ressaltar, irmãos, amados, que os caminhos, mesmo que se mostrem emocionantes, aventureiros, os rapéis, o alpinismo, entre outros, para alcançar a porta, são apenas, queridos,
entendimento humano. São apenas entendimentos humanos. É a louca teologia dos últimos tempos. As loucas revelações dos últimos tempos, os dogmas, as doutrinas, os espíritos malignos de engano que estão agindo poderosamente. E a Bíblia já nos alerta quanto a estes e diz: se possível, enganariam os próprios eleitos. Fique atento, portanto, fique atento, portanto. A palavra de Deus, irmãos, ela tem um diferencial muito grande. A palavra do Senhor é exclusiva, a palavra de Deus é extraordinária. A palavra de Deus, amados, ela é extraordinariamente poderosa, no entanto é extremamente simples, Você segue no caminho e o caminho é Jesus. Passa pela porta e a porta é Jesus. Tem acesso às águas do Espírito, é o enchimento com o Espírito Santo de Deus. O revestimento no poder do Senhor, é o batismo no Espírito. Mas nós temos visto que o ensinamento é simples. O que tu precisas para alcançar este êxito, o que tu precisas para alcançar esta vitória é uma vida santa. É uma vida santa, irmãos, é uma vida santa. Nós não podemos jamais esquecer da santidade. Ela é fundamental para que nós possamos alcançar as vitórias espirituais. A santidade, sem a qual é impossível ver a Deus. Queres ver o Senhor? Queres mergulhar nas águas do Espírito? Queres passar pela porta que é Cristo, andar no caminho pavimentado que é o próprio Cristo? Santidade. Sem a santidade, você não verá o Senhor. Sem a santidade, você não terá comunhão verdadeira com Deus. Mais uma vez, Salmo capítulo 1 diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Ouça, irmãos, a palavra da revelação. Ouça a palavra da revelação, queridos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Amados, os de Bereia, lembra-se dos crentes bereanos? Ao ouvir a palavra, eles conferiam na Bíblia. Eles queriam saber se aquelas palavras ensinadas estavam em conformidade com as Sagradas Escrituras. Eu quero afirmar para você, seja também um bereano. Seja também alguém que confira na palavra de Deus aquilo que é ensinado, aquilo que o apóstolo, o bispo, aquilo que o pastor, que o sacerdote, seja ele qual for, aquilo que é ensinado, se está em perfeita unidade com a palavra do Senhor. Nós não podemos nos deixar levar por meras palavras, meros ensinamentos, mas precisamos trazer os ensinamentos à luz da palavra do Senhor, à luz da palavra de Deus, povo dos céus. E a Bíblia diz que bem-aventurado ou felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho daqueles que não têm Cristo no coração. Quem não tem Cristo no coração são os maus, povo dos céus. E nós precisamos associar esta verdade com o conselho do Senhor para a nossa vida. Ele diz que nós precisamos, irmãos, o Senhor diz que nós precisamos viver em santidade para recebermos as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. E a bênção maior, claro, a salvação. Mas eu quero chamar a tua atenção para o seguinte fato. Ouça, se você fez alpinismo, escaladas para passar pela porta, se você preferiu um caminho difícil para chegar às águas do Espírito, deveria simplesmente seguir a estrada pavimentada que é o Senhor, passar pela porta que é o Senhor. Mas, se você é levado pelos muitos ensinamentos desses últimos tempos, optou por uma série de situações,
fez um tanto de sacrifícios, talvez ofertas, dízimos, campanhas e etc, e etc. São tantas as coisas que ensinam hoje em dia. São tantas as coisas que ensinam hoje em dia. Se você optou por esse caminho para alcançar, por exemplo, o enchimento no Espírito, o batismo no Espírito, o revestimento no Espírito, eu quero afirmar para você, falta-lhe conhecer a palavra de Deus. Falta-lhe conhecer o Deus da palavra. Falta-lhe conhecer o ensinamento de Cristo Jesus. Tu precisas, acima de tudo, santificar a tua vida. Encher-se com o Senhor, com aquilo que é lá dos céus. Porque quando nós fazemos esta parte, irmãos, o Espírito de Deus nos é dado pelo Senhor. Não somos nós que trazemos o Espírito de Deus para dentro de nós. Lembre-se disso. Não é o braço humano, não é a força humana, não é o querer humano. Não somos nós que vamos até uma prateleira e ali sacamos o Espírito Santo e colocamos dentro do nosso coração e pronto, estou batizado no Espírito. Não funciona assim, meu querido. Não funciona dessa forma. Lembre-se, é preciso passar pela porta e a porta é Cristo. Para que você passe por essa porta, um dos requisitos e talvez o principal, e creio que o principal é que tu sejas santo. Tu sejas santo. E ser santo, irmãos, é fazer a vontade do Senhor em todos os aspectos da tua vida. É fazer aquilo que Deus quer a cada instante, a cada minuto, a cada hora da tua existência. Tu precisas viver para Cristo, colocá-lo no centro da tua existência. Esses que vivem desta forma, esses que se adequam à vontade do Senhor, estes que se adequam à vontade do Senhor, que se colocam na visão de Deus, esses são abençoados pelo Todo-Poderoso. A glória do Senhor vem sobre as suas vidas, a graça do Todo-Poderoso vem sobre a sua existência, os envolverá poderosamente, os envolverá de uma forma intensa, maravilhosa. E o Espírito Santo é dado àquele que crê. É dado àquele que crê. Mas, se você passou pela porta difícil, fez alpinismo, escaladas para acessar essa porta, subiu uma montanha alta para acessar essa porta, você com certeza não será envolvido pelo Espírito Santo do Senhor. A graça de Deus não te envolverá. É preciso você voltar, você descer, você retroceder até o ponto que você errou, confessar o teu pecado. Lembre-se, nunca esqueça disso. Anota, escreva na parede, letras bem grandes: o pecado me afasta de Deus. Escreva dessa forma: o pecado me afasta de Deus. O pecado me afasta de Deus. Vale ressaltar, irmãos, que o Senhor não mudou essa sentença. O Senhor não mudou esta palavra. Quando você está em pecado, seja você quem for, presbítero, pastor, diácono, mestre, levita, missionário, enfim, seja você quem for, se a tua vida está em pecado, se a tua vida está em pecado, se você tem uma porta aberta para o pecado na tua existência, vale ressaltar que todo pecado é falta de conformidade com a vontade do Senhor. Se você está vivendo fora dos princípios do eterno, certamente você está em pecado. E se há pecado no teu coração, e se há pecado na tua existência, você afastado está do Senhor. Afastado você está do Senhor. Afastado você está de Deus. Não seja bonzinho consigo mesmo. Não seja bonzinho porque alguém diz que era dessa forma ou que era daquela outra forma. Não seja bonzinho com você mesmo porque alguém afirmou que o Senhor vai relevar os teus pecados, porque alguém afirmou que Deus não vai olhar de uma forma mais severa para as tuas más ações. Não vá no conselho dos maus, não vá no conselho dos ímpios, mas lembre-se que o Senhor é santo e aqueles que se achegam a Deus precisam estar em santidade.
Lembre-se ainda que sem santidade é impossível ver a Deus, é impossível ter acesso ao Senhor. Essa palavra não mudou, ela não mudará. Evidentemente que hoje pregam diferente. Você pode comprar a tua santidade através de uma oferta, através do dízimo, através de uma campanha, ou de um pregador famoso que você tem acesso a ele, de uma pessoa, de um sacerdote famoso que você tem acesso a ele, e aquela pessoa te purifica do pecado, te lava do pecado, enfim, tem muitas pessoas hoje enxergando no homem a solução para os seus pecados. Felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, pelos conselhos dos ímpios. Nós não podemos perder de vista na nossa existência jamais a palavra de Deus. E quando nós, irmãos, passamos pela porta que é Cristo Jesus, mergulharemos nas águas do Espírito. Opa, que bênção! Glórias a Deus, aleluias! Mergulharemos nas águas do Espírito, seremos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Este nos capacitará para fazer a sua obra, nos capacitará para testemunharmos de Cristo, e onde quer que estivermos, seremos um representante do reino dos céus, um representante do reino dos céus. Quantos que se dizem batizados no Espírito, cheios do Espírito Santo, mas em muitos lugares onde estão, não representam Cristo Jesus. Não representam a Cristo dentro da empresa onde trabalham, não representam Cristo no meio da sociedade, não representam Cristo no meio do círculo familiar, enfim, não representam Cristo no seu dia a dia. Como pode esta pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus? Como pode ser esta pessoa cheia da graça do Senhor? Como ser batizada no Espírito? Como? Nós precisamos estar atentos, queridos, que quando temos o Espírito Santo de Deus, isso significa que a nossa mente estará em total comunhão com o Senhor, que nós seremos guiados pelo Espírito de Deus, seremos direcionados por Ele, levados por Ele. Afinal de contas, mergulhamos nas águas do Espírito, e quando você mergulha em algum lugar, todo o teu corpo é molhado. Todo o teu corpo é molhado. Não há reservas na tua vida para as más práticas ou ações que não estão conectadas com a vontade do Senhor. Quando nós mergulhamos nas águas do Espírito, nós vamos refletir Cristo. Nós vamos refletir a glória do Senhor. E verão em nós um representante do reino dos céus, um representante, um embaixador do reino dos céus. E aqueles que são de Cristo verdadeiramente, estes não se envergonham do evangelho do Senhor, não se envergonham da mensagem de Cristo, mas têm prazer em testemunhar, falam de Cristo, falam do amor que possui por Cristo Jesus, falam do amor que possui por Cristo. Nós precisamos estar atentos, muito atentos. Os últimos dias neles estamos. Dias difíceis espiritualmente falando. Muito complicado. As opressões, o ataque do maligno, as investidas do diabo. E nós precisamos, com urgência, cada dia mais, nos aproximarmos do Senhor, precisamos a cada dia estarmos unidos com Cristo Jesus, porque é de Cristo que vem a nossa força, é do Senhor que vem a nossa proteção, é do Senhor que vem as armas que nós precisamos ter nas mãos para desbaratarmos os soldados das trevas, os inimigos de nossas almas. Mas você que me ouve, pense nisso. Não podemos, povo dos céus, não podemos andar nos conselhos dos maus. Você precisa ouvir a palavra.
palavra, ouça, mas medite, confiram na palavra de Deus, confiram na Bíblia se são palavras verdadeiras. Mas Elias Oliveira, pastor Elias, mas é um pregador famoso, é um pregador que está na televisão, é um pregador que já escreveu tantos quantos livros, é um pregador que tem DVDs, é um pregador que quando fala coisas extraordinárias acontecem. Mas eu quero chamar a tua atenção. Se a palavra dessa pessoa ou a vida dele não está em total conformidade com a Bíblia, tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa. E nunca te esqueças. Aquela imagem que o diabo vem de chifre, soltando fogo pelas narinas, cheiro de enxofre, escamoso, chifrudo e etc. Isso é uma imagem que o próprio diabo criou a seu respeito, para que as pessoas esperem ver esta imagem nos seus enviados. E nunca verão, irmãos. A Bíblia diz que, se possível, os enviados de Satanás enganariam os próprios eleitos, ou seja, eles estarão de terno, estarão falando uma palavra bem simpática, boa aos ouvidos, operarão milagres, sinais farão. Mas se a mensagem não está em conformidade com a Bíblia, são os espíritos enganadores agindo através dos seus cavalos. São cavalos levantados por Satanás para enganar, para tentar tocar na igreja do Senhor. E nós temos visto nesses últimos tempos a igreja do Senhor ferida. A igreja do Senhor com uma mensagem estranha, é um fogo estranho no altar, porque as pessoas não mais observam os ensinamentos de Cristo, não mais observam os ensinamentos de Deus para a sua existência, mas deixam-se levar por toda sorte de doutrinas, de dogmas, de teologias, de ensinamentos espúrios, sem uma fundamentação verdadeira na palavra. Lembre-se, irmãos, não precisamos fazer trilhas para chegarmos ao Senhor. Não precisamos de trilhas escorregadias, perigosas. Não precisamos. O caminho é Cristo. É um caminho pavimentado, é um caminho iluminado, é um caminho com placas indicadoras, é um caminho que tem um destino certo, que não há como errar. E para que você passe pela porta, precisas estar em santidade, viver em santidade. Não precisa escolher formas difíceis para acessar as águas do Espírito, formas estranhas. Não precisas de formas estranhas. Não precisa fazer alpinismo. Não precisa fazer um tanto de coisas emocionantes. Não precisa. É apenas passar pela porta. E para passarmos pela porta, a chave é a santidade. E quando passamos pela porta, nós mergulhamos nas águas do Espírito. As águas do Espírito nos envolvem por completo. Ela enche o nosso ser, ela lava o nosso ser e ela nos dá aquilo que Deus quer para cada um de nós. Seremos cheios do Espírito Santo de Deus, revestidos pelo Espírito, batizados. E estaremos aptos para fazermos a obra do Senhor, para pregarmos o Evangelho com poder, com autoridade, para levar o discernimento àqueles que estão sendo enganados pelas trevas. E esses verão porque terão seus olhos abertos, e a luz do Eterno brilhará sobre a sua existência. E certamente esses serão chamados de filhos do Senhor, E aos filhos do Senhor ele diz: vinde para perto de mim e estejam comigo durante toda a eternidade. Eis aí o objetivo da nossa vida. Vivemos para passarmos uma eternidade com o Senhor. Nosso objetivo? Viver para alcançarmos a eternidade com Deus, com o Todo-Poderoso, lá no paraíso. Venha você também para o reino dos céus.
Não siga o conselho dos maus, dos ímpios, mas observe apenas os ensinamentos da palavra, que são suficientemente forte para nos fazer alcançarmos a vitória. E a vitória é sermos cheios do Espírito e vasos úteis nas mãos do Senhor para a manifestação do seu poder e da sua autoridade. E por fim, estaremos com Ele lá na glória, lá nos céus, para eternamente glorificarmos o seu santo e bendito nome. Que seja este o teu anseio, o teu desejo, o teu querer. Amém? Que Deus fale contigo através desta palavra. Que o Espírito Santo de Deus te envolva poderosamente, maravilhosamente, e que você possa contemplar sempre a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus sobre a tua existência. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 403.